Aleluia. Além de nós recebermos a nossa porção da parte do Senhor, nós nos divertimos na casa do Senhor, né? Só esses gritos do pastor João já nos deixa motivados aí na semana, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Queria que você abrisse a palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 24, nós vamos ler do verso 18 ao verso 28. Quero agradecer a Deus. Esse final de semana nós realizamos o nosso 9º TCC, foi o treinamento de crescimento celular. Foram 95 líderes em treinamento, que estiveram conosco nessa sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, hoje pela manhã, e muitos estão aqui hoje à noite. Confesso que eu disse à minha esposa antes de sair de casa: dói joelho, dói perna, dói pé, dói cabeça. Nós estamos extremamente cansados, mas felizes por tudo aquilo que o Senhor fez esses 3 dias no nosso meio. Foi muito poderoso, muito edificante a capacitação da nossa liderança. Agora, em agosto, dia 12 de agosto, nós teremos a legitimação de, parece-me que são 55 novos líderes de CRs, para a glória de Deus. Nós vamos estar recebendo aqui todos os nossos pastores de todas as nossas igrejas, os nossos líderes que serão legitimados, e com certeza será uma grande festa no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis, se aos deuses que vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. Pois o Senhor nosso Deus é quem trouxe a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. Olhe para o seu vizinho e diga assim: Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúme de você. E continua Josué declarando: Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se virará e vos ferirá, e vos consumirá depois daquilo que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: vós sois testemunhas contra vós mesmos,
de que escolhesses o Senhor para servi-lo. E eles disseram: nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos, e a sua voz obedeceremos. Assim, Josué fez um pacto com o povo naquele dia, e lhe estabeleceu um estatuto e uma ordenança em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a ergueu ali debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu todas as palavras do Senhor, as quais ele nos falou. Portanto, ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então, Josué deixou o povo partir, cada homem para a sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vamos ministrar é algo que tem mexido muito comigo. Particularmente, eu tenho 28 anos de caminhada com Deus. Estamos completando 24 anos de ministério. E eu já vi muitas coisas. Eu já vi e já participei do avivamento que houve nessa nação. Um grande avivamento de adoração, um grande avivamento de intimidade, as igrejas crescendo, as igrejas tomadas de pessoas, um nível de prosperidade nas igrejas nunca vista. E vi também a mão do Senhor sendo encolhida sobre esta nação, porque muitos de nós não soubemos honrar e administrar aquilo pelo qual Deus nos deu. E passamos por um tempo, eu falo a igreja brasileira, por um tempo terrível de sequidão. E o Senhor, Ele tem uma promessa para a nossa nação, tem uma promessa para a igreja aqui na terra. E, ao mesmo tempo, nesse histórico rápido que eu fiz, aconteceram muitas coisas com o povo de Deus, com a igreja. Nesses processos, a igreja foi muito ferida, o povo foi muito ferido, ferido por lideranças, ferido por situações vivenciadas, porque, ao mesmo tempo, quando vem um avivamento, a Bíblia fala, avivamento é Deus vindo, vem a prosperidade, mas também o Senhor expõe as verdadeiras motivações. E muitos abandonaram o Senhor, muitos se fragilizaram na caminhada com Deus. Hoje nós percebemos tantas pessoas preciosas, pessoas amadas por nós, pessoas que passaram por aqui, hoje no rol de desigrejadas. Pessoas que amam o Senhor, pessoas que nós sabemos da integridade, sabemos do caráter, mas que não querem mais se envolver com a igreja, com a obra de Deus, por todas essas circunstâncias.
E por que esse título? A igreja secularizou. O que é o termo secular? Eu preciso trazer para você o que é que significa a igreja secularizou. O termo secular deu origem à secularização, a expressão que designa o processo de mudança pela qual a sociedade deixa de ter instituições legitimadas pelo sagrado, tornando-se cada vez profana, cada vez secular, onde a individualidade, a racionalidade e a especificidade se tornam um hábito na vida daqueles que conhecem o Senhor. Na realidade, o secularismo muitas vezes é definido como negação de Deus. E as pessoas seculares são pessoas caracterizadas por aquilo que não acreditam e não fazem. Essas pessoas deixam de frequentar igrejas, templos. Eu estou dando essa definição porque eu busquei no dicionário mesmo. O que é que significa secularização? E isso não vem de agora. Josué já declarava isso. É tão interessante que a Bíblia é um manual de referência para nós. E, frequentemente, através de sua história, o povo de Deus, os israelitas, eles se desviavam do propósito de adorar ao Deus Jeová, ao Deus de Israel, para adorar os deuses das nações da terra, na qual eles moravam, na qual onde eles viviam. E esse texto mostra Josué fazendo uma convocação. Quando nós olhamos para a vida de Josué, todas as vezes que eu leio o livro de Josué, só me vem uma palavra: conquistador. E Josué, ele era um homem que enxergava além das lutas. Quando Deus chamou Josué, Deus disse para Josué: olha, ser forte e corajoso, não temas. E é tão interessante que Josué, ele conseguia enxergar a herança, ele conseguia enxergar a promessa de Deus, mas ele sabia que haveria uma luta por territórios, uma luta por posses. E na minha caminhada com Deus, eu tenho entendido que quando o Senhor me dá uma promessa, eu tenho que ir naquele lugar e desalojar os principados e potestades que estão ali tomando posse daquilo que é meu por herança. Por isso que nós realizamos aqui uma campanha resgatando os despojos. E Josué, ele tinha convocado o povo. Ele fez uma convocação para o povo abandonar a tentativa de servir ao Deus de Israel e servir a outros deuses. Ou seja, a servir aos falsos deuses, os amorreus, os saduceus e tantos deuses que atuavam naquele tempo.
que tinha o poder de influenciar um povo. Os deuses, nós sabemos que os deuses que não são o Deus que nós servimos, eles criam ídolos dentro de nós. E é tão interessante que Josué, ele chega e convoca o povo, para que o povo escolhessem a quem Deus serviria. E se essa escolha seria contra Jeová, o meu Deus, o teu Deus. E Josué, nessa convocação, ele diz: olha, vocês precisam escolher a quem vocês querem servir. E qual é a natureza desses falsos deuses que eram adorados pelos cananeus? Esses falsos deuses nada mais é do que ídolos criados por nós homens, por nós humanos. Nós mesmos criamos os nossos ídolos e nós achamos que não. E é tão interessante que cada um desses deuses idólatras era, na verdade, príncipes no reino de Satanás, que eles, com muita sutileza, você está aí comigo? Eles enganavam as pessoas para tirar o foco do Deus verdadeiro e levar as pessoas a adorar os falsos deuses. E assim, Baal, Asterotes, Camus, Moloque, Dagon, Mamon e tantos outros deuses não eram ídolos apenas criados na nossa imaginação. Na realidade, esses falsos deuses, e ainda é no dia de hoje, são espíritos demoníacos que nos leva a adorá-los. E a igreja, ela sutilmente, por que não falar inconscientemente? Porque a Bíblia diz que Satanás ele veio para roubar, mentir e destruir. E Satanás ele engana com muita sutileza. É tão interessante que esses espíritos, eles estão vivos. Eles estão operando nos dias de hoje. E eu creio mais do que nunca. E a igreja não está percebendo isso. E eu quero nesta noite denunciar. Eu quero nesta noite, no nome de Jesus, ser uma voz profética para a sua vida. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para inquirir, mas nós queremos aqui denunciar esses espíritos e esses deuses e a maneira como o mundo tem entrado na igreja, tornando uma igreja secular. E como eles se manifestam nos dias de hoje? É diferente de como eles se manifestavam nos dias de Josué, mas é o mesmo Espírito. Como é que eles se manifestam nos dias de hoje? Queridos, nos dias de hoje,
Nós vivemos crises em vários campos de nossa vida. Sim ou não? E nós buscamos, você está aí comigo? Faz assim com as mãos. Nós buscamos nos adaptarmos a essas realidades impostas pelo mundo. Eu vou citar algumas dessas realidades: globalização, automação, agora a moda é inteligência artificial. Como é o nome daquela robô? Alexa. Incrementos no meios de comunicação. Escuta isso. Falta de atividades produtivas. Surgimento de novas carreiras. Você passa a vida toda se especializando numa carreira, em uma profissão, daqui a pouco lança outra carreira, a mídia lança, e aquilo que você lutou não te sustenta mais, não é mais a profissão da moda, e você sai desesperado para tentar se adaptar a uma nova realidade, porque aquilo que você lutou e se especializou não serve mais. É o mundo que cria essas coisas. E como consequência, nos deparamos com o clamor da rapidez. Eu tenho que me adaptar ao mundo. Eu tenho que fazer alguma coisa para sobreviver. Eu tenho que trabalhar, porque senão vai vir escassez na minha vida. E é tão interessante que nesse afã, inconscientemente, nós vamos buscando novas identidades. Pela corrida às novidades. E o pior de tudo, escute, inconscientemente, nós não medimos as consequências do que nós estamos vivendo. Porque o que importa para nós são os resultados. E sabe, e tudo que eu estou falando, eu estou falando de uma realidade que o mundo está vivendo. Uma crise econômica, sim ou não? Uma crise política, sim ou não? Uma crise social, sim ou não? De proporções de todos os tempos que nós nunca vimos. Isso desnorteia o ser humano, e aqueles que amam o Senhor, aqueles que são nascidos de novo, estão sendo jogados nesse mar, jogados nessa onda, e inconscientemente estão deixando de adorar o Deus verdadeiro para adorar outros deuses. Em síntese, vivemos um tempo que parece marcar um momento de perda. De perda. Dá vontade de chorar, irmão. Só me dá vontade de chorar.
perda daquilo que fomos. Eu nunca cheguei tanto em aconselhamentos dentro da igreja, de olhar para as pessoas e falar assim: você era tão faminta, você era tão sedenta. Eu me lembro de você que vinha aqui na frente da igreja, pulava, dançava. Nós falávamos assim: vamos fazer isso, pastor? Conta comigo. Cadê essa pessoa? Cadê? Você é a mesma pessoa, mas cadê essa pessoa? O que aconteceu com você? Que mudança foi essa? Eu quero de volta essa pessoa. Eu quero de volta essa pessoa faminta, sedenta. Eu quero de volta essa pessoa que ama a obra de Deus, que ama o Deus Todo-Poderoso. Esse tem sido o meu clamor esses dias. Então nós vivemos um momento de perda do que fomos. E quando a gente vive um momento, como igreja, de perda do que fomos, ao mesmo tempo isso traz incertezas do que talvez possamos ir a ser. Quando nós perdemos aquilo que somos, bate a incerteza do que aquilo que nós possamos ser. Então nasce a pergunta: como orientar a desorientação? Cadê a fé? Quando nós dizíamos: vamos conquistar, vamos, pastor, hoje vamos conquistar. Peraí, deixa eu calcular, deixa eu ver se eu tenho coragem, deixa eu ver se eu tenho disposição, deixa eu ver se eu estou disposto a enfrentar. Como a obra de Deus fosse fardo, como a obra de Deus fosse só perda, você está diante do homem de Deus, para a glória do Senhor, que eu já sofri, já perdi, mas hoje a minha vida é uma vida de ganho para a glória de Deus. E nasce a pergunta: como orientar para a desorientação? E discute-se a necessidade de descobrirmos juntos que novos caminhos devemos trilhar e como fazer isso. E eu confesso, meus irmãos, que isso não é uma tarefa simples, mas, aleluia, nós somos e temos uma visão de reconstrução. Reconstruir o que foi perdido, reconstruir o que foi deixado. Essa é a nossa visão. Custa o que custar, nós vamos lutar por isso. Eu sei muito bem que não existem novos caminhos prontos, mas eles vão se constituindo à medida que nós vamos trilhando. Esses novos caminhos, eles vão se constituindo à medida que nós vamos trilhando. E é tão interessante, é como alguém portando uma lanterna, sabe o que é uma lanterna? Iluminando a escuridão, buscando desvendá-la, buscando conhecê-la. E eu costumo dizer
que a luz dessa lanterna chama-se a nossa consciência. Você pode não buscar a Deus como você buscava antes. Você pode não ter amor pela obra de Deus como você tinha antes, mas eu vou te dizer, o Espírito Santo cobra de você, ainda que você não queira. A tua consciência pesa. D-U-V-I-D-O, se isso não acontece. Eu vejo muitos que poderiam estar aqui. É engraçado que os que sabem que deveriam estar aqui e não estão, muitas vezes quando me vê, ai pastor, eu não pude vir, eu não falo nada, já vem dando desculpa. Não é porque quer dar desculpa para mim, é porque a sua consciência pesa. Porque essa pessoa sabe o lugar que tem que estar, mas não está, porque são tantas coisas que roubaram ela desse lugar, que ela não tem mais forças para voltar para esse lugar. Eu vou te dizer uma coisa, sinceramente. Não há mais lugar para as posturas individualistas. Não há mais lugar para a acomodação. Não há mais lugar para a negação. Não há mais lugar. Você está aí comigo? Para você confiar em demandas externas. A psicologia usa um termo que eu gosto muito. Precisamos nos orientar para nos pertencer. Eu gosto muito desse termo que a psicologia usa. Eu preciso me orientar para poder me pertencer. Ou seja, eu preciso trazer de volta aquilo que é essência, aquilo que é de mim, para poder eu me sentir pertencido. Porque quando isso não acontece, eu fico desorientado. E aí, essa desorientação, nós chamamos crises. Crises de identidade, crises sociais, crises financeiras e tantas crises que existem por aí. É tão interessante que, lá em 1 João, eu queria que você abrisse. 1 João, capítulo 5. Presta atenção, queridos, eu estou muito feliz em o Senhor ter me dado essa palavra esclarecedora para a igreja. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 3 ao verso 5. Diz assim: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Escute isso. E os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Está ouvindo isso? A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Escuta isso. Olha o complemento. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele diz aqui: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.
Vamos lá, eu quero trazer mais outro versículo. João capítulo 16. Vamos abrir. Evangelho de João, capítulo 16. Verso 29. Disseram-lhe os seus discípulos. Vou esperar que você abra. Amém? João capítulo 16, versículo 29 a 33. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes provérbios. Agora estamos certos de que tu sabes todas as coisas. E não necessitas de que algum homem te interrogue, por isso nós cremos que tu vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: agora vós credes? Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para o que é seu, e me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Abra aí, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 34. Vamos ler Bíblia. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo, mas homens lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. João 17. Vamos lá, vamos ler Bíblia. João 17, verso 15. Jesus disse: eu não oro para que tu os tire do mundo, mas que tu os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade, tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Sabe o que Deus está mandando falar contigo nesta noite? Eu sou do tempo, quando eu me converti, as pessoas falavam para mim que eu estava alienado. Alienado. Ele está muito radical. Você está alienado a Jesus. Eu tenho uma triste notícia para falar para você nesta noite. A igreja não está mais alienada a Jesus. A igreja está alienada ao mundo. E nós precisamos desalienar do mundo. Está ouvindo isso? Significa que nós não podemos ser modelos de uma sociedade que não privilegia Deus. Nós não podemos ser modelos de uma sociedade, aleluia, que não privilegia as pessoas, o humano, mas sim o dinheiro, o trabalho, o capital.
E só nós podemos enxergar isso quando nós não apenas vemos a parte, mas vemos o todo. É não olharmos para nós mesmos, mas olharmos para o outro com suas potencialidades, diferenças, agindo não somente visando a nós, mas também aos outros, compartilhando, interagindo, comprometendo. Você está aí comigo? E como o mundo secularizou a igreja. A igreja está secularizada? Eu não. Mas a igreja está. Eu não sei se você está, mas muitos estão. Existem relações de poder, onde você se torna conhecido a partir daquilo que você faz. Essas relações, elas são fortes. Sabe por que essas relações de poder, elas são fortes? Porque momentaneamente ela produz em você efeitos positivos. Mas efeitos positivos. Está comigo? Entenda isso. No nível de desejos. Apenas nisso. Nos níveis de desejos. Quais são essas relações de poder? Família, mídia, mercado de trabalho e a escola. Essas relações de poder, elas constroem os vínculos que caracterizam as formas de controle na minha vida e na tua vida. Estou falando de algo aprendido através do estudo da mente. Essas relações de poder, elas te controlam inconscientemente. Elas constroem vínculos que vai caracterizando e vai controlando a sua vida, sem nem você perceber. E é isso que tem acontecido com a igreja. E essas formas de controle arranca você da centralidade de Cristo e coloca você na centralidade de tudo menos o Senhor. Por isso que Josué denuncia. E Jesus, se eu abrir a Bíblia e ler versículos, Jesus trazendo alerta sobre a nossa vida com o mundo. O nosso relacionamento com o mundo. Nós como igreja. A igreja é santa. A igreja não é profana. A igreja prega a verdade, não pega relativismo. Eu queria falar dessas 4 relações de poder. Primeiro, família. Minha pergunta é essa. Quanto vale uma família com paz? Eu tenho aprendido que o essencial o dinheiro não compra. Amor, o dinheiro não compra. Cumplicidade, o dinheiro não compra. Vida eterna, o dinheiro não compra. Sabe qual é o problema? É que mentiram para você. Mentiram para nós. Nos venderam um sonho ruim. Nos venderam um sonho ruim. E você acreditou. Você trabalha feito maluco. Sabe, queridos,
Quando você olha, o que você precisa na sua essência? O dinheiro não compra. Vivemos numa sociedade onde a tradição vem sendo abandonada como em nenhuma outra época da história. O amor, o casamento, a família, a sexualidade, o trabalho, antes vivido através de papéis pré-estabelecidos, passam a ser concebidos como parte de um projeto em que a individualidade conta decisivamente e adquire cada vez mais força. Porque os casamentos estão sendo destruídos? Individualidade. Porque o amor está sendo destruído? Individualidade. Porque o sexo está sendo banalizado? Por causa da individualidade. Sabe, queridos, o grande problema é o desinvestimento das relações sociais mais duradouras. Há um desinvestimento da mídia, do mundo, para que relacionamentos duradouros percam força. Casamento, igreja, amigos, liderança. Você está aí comigo? As referências já não encontram uma adesão incondicional por parte da sociedade. Aquilo que sempre foi referência para nossas vidas não encontra mais uma adesão incondicional por parte da sociedade. Lutar por o casamento, lutar para permanecer em Deus, lutar para privilegiar aquilo que verdadeiramente importa. Não! Você está aí comigo? E quando os filhos crescem com suas dúvidas, eles começam a pôr em questão os princípios que até então eram aceitos como definitivos. Está ouvindo isso? Eu chego para o Enzo, meu filho, e digo assim: Enzo, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a igreja. E ele não vê isso na minha vida. Ele não vai falar, não. Mas à medida que ele for crescendo, inevitavelmente, ele vai crescendo com as suas dúvidas. E aquilo que você ensinou como princípio, aquilo que você ensinou como verdade, aquilo que você ensinou como algo que não se questiona, algo que é definitivo, não negociado, eles começam a colocar em dúvida. Está comigo? Mídia. Quando nós examinamos essa questão de mídia, é algo muito complexo. É uma aliança fortemente estabelecida com a rede Poder e Saber. A mídia não faz nada de graça.
A mídia todo o tempo está direcionando você a uma atitude. Quer um exemplo? O filme de sucesso, a Barbie. Você sabe o que está por trás disso? A destruição da família. Inverter os papéis. A mulher assumindo o papel de cabeça. E o homem cada vez mais perdendo força. Só que a mídia lança isso de maneira subliminar. É nas entrelinhas. Esse filme da Barbie veio para destruir a família. E hoje você vai no shopping, é todo mundo de rosa. Hoje de manhã, a pastora Amanda estava de rosa, mas é um vestido que ela tem há muito tempo, viu, irmãos? E ela ficou com vergonha, disse, amor, quando eu chegar para almoçar aqui no shopping, e me olharem com esse vestido rosa, e quando nós sentamos na mesa, eu disse, olha quanta Barbie tem aqui ao nosso lado. Era só as mulheres de rosa, inclusive a minha. Mas não é correto, não foi proposital. Está comigo. Uma das formas de abordar, e que a mídia faz isso, dentro de uma maneira subliminar, ela vincula a profissão às mercadorias e seus correlatos de sucesso, de lucro, de poder. E nós encontramos de tempo em tempos algumas profissões que são demasiadamente valorizadas pela mídia, colocando como sendo e eleita como ideais de sucesso. Olha, entra nessa profissão que você vai ter sucesso, vai ganhar muito dinheiro. E vem trazendo vantagens para garantir, segundo a sua concepção, a escolha certa para você operar o consumo dos teus desejos. E sabe o que a mídia faz? Aí, filme da Barbie. Vai, só tem vestido da Barbie, só tem roupa da Barbie, só tem... Porque ela é perita nisso. E ela começa a construir modelos de consumo. Porque a mídia, e Márcio vai concordar comigo, trabalha na subjetividade, no inconsciente. A mídia trabalha na subjetividade para reproduzir ideais de vida, com o propósito único de gerar apelo emocional. Sim ou não? São relações de poder. Família, mídia. Outra relação, mercado de trabalho. Numa sociedade onde a taxa de desemprego não para de subir, sim ou não? As regras que movimentam o mundo de trabalho vigoram desde cedo. Alguém que está empregado hoje é alguém que possui um perfil cada vez mais elaborado, cada vez mais diferenciado. E as pessoas, você está aí comigo? Com medo de exclusão,
o trabalhador abre mão da possibilidade de pensar e de se posicionar criticamente, sendo solicitado a se dedicar à profissão toda a sua energia, todo o seu interesse. Está comigo? E o indivíduo, preocupado em não ser excluído do mercado de trabalho, acaba se identificando com tais valores, assumindo uma atitude de reprodução e adesão, resultando na valorização do trabalho acima de todas as outras possibilidades de vida. Sabe o que acontece? O indivíduo empobrece. E assim um trabalho acaba sendo colocado à frente de tudo para garantir um futuro promissor. Mas a minha pergunta nesta noite é: mas o que é possível visualizar nesse futuro? Mais trabalho, mais exigências a você cumprir, patamares cada vez mais distantes de qualidade a serem alcançadas. E aí você acaba sendo adiado para um depois que nunca vai se atualizar. Sabe, queridos, isso começa a gerar resistência. Fugas. Porque as exigências do mercado de trabalho tornam-se cada vez mais maiores. Porque vão, você está aí comigo? Desde o preparo intelectual, desde o preparo técnico, até as características físicas, como saúde e beleza. Você conhece alguém que quer estar na igreja e não pode estar porque o trabalho não deixa? Você conhece alguém? Você conhece alguém que queria participar de tudo e não pode porque o trabalho não deixa? Porque muitas vezes está cansado, está cansada. E eu entendo muito bem o que é isso. Esgotado. E de uma maneira sutil, você vai negociando as coisas de Deus. Porque no fundo você tem medo de ficar desempregado. E o teu Deus deixa de ser o Deus para ser outros deuses. Porque aquilo que você nega, ao contrário, você estabelece. Todas as vezes que você faz uma escolha, você decide excluir algo. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos pessoas dentro da igreja que estão indo colidir com o mundo. Estão indo contra a cultura. Nós fizemos um seminário de finanças. Cadê? A Lara está aí? Lara? Vou falar de ti, viu? Posso? A Lara é uma jovem. Está aqui no louvor. E já com certa, sei a idade, 18 anos, não sei. E a pressão da família, precisa trabalhar, precisa ajudar na minha casa, precisa contribuir, portas fechadas. Aí surge uma oportunidade, trabalhar no shopping, ganhar um salário convincente, em torno de 3 mil reais, aí a pressão da família, vai, vai, vai. E ela dizendo, não vou, não vou,
Não vou. O Deus que eu creio vai abrir uma porta que não vai impedir de eu fazer a obra de Deus. Isso é colidir com o mundo. Semana passada, o mundo já está reconhecendo isso. E a semana passada, eu e minha esposa, sim. E aí, com uma semana depois, surge uma oportunidade de um trabalho com benefício, com salário compatível, e que ela não vai abdicar de nada da obra de Deus. Domingo passado, eu estou morando em outra área daqui. Eu fiquei impressionado. Porque nós saímos daqui no domingo e nós fomos almoçar, procurar ali na região do Alto Soares um lugar para almoçar. Self-service, algum. Nós fomos em 3 self-service maravilhosos. Domingo nós não abrimos. Mas como? Se domingo todo mundo quer almoçar fora? Coisa estranha. E a gente foi em um restaurante e entrou pelo fundo, olhou, porque nós não acreditamos que um restaurante bom, ele está fechado ao domingo. Sabe, o próprio mundo está reconhecendo a necessidade de valorizar aquilo que é essencial, enquanto a igreja, que era aquela que leva a arca, aquela que vai de contra os valores do mundo, está se curvando, se baixando, negociando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que isso vai parar? Hã? Não. Cada vez mais que você se envolve com o trabalho, mais vai aparecer demandas. Eu achei tão interessante que nós estamos fazendo um vídeo lá da igreja dos Estados Unidos, uma nação que era o berço do Evangelho. Os nossos casais de líderes que estão lá garimpando para levar a visão de reconstrução. Vocês vão ver quarta-feira aqui. Eles diziam, a luta é grande, mais ou menos assim, porque o povo aqui abandonou a Deus por causa do dinheiro e do trabalho. Uma nação que era o berço do Evangelho. Hoje esses valores mundanos sendo estabelecidos. Os Estados Unidos perdendo a sua essência, tendo que ir muitos para lá para evangelizar, no lugar aonde foi o berço do Evangelho. E não está diferente aqui no Brasil. Está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. O Evangelho hoje, na nação americana, é como o catolicismo. É quando eu não conhecia o Senhor e perguntavam para mim, você é o quê? Eu sou católico, nunca pisei numa igreja. Eu sou crente. E a gente já anda perguntando aí, mas olha, quando nós detectamos, você é crente? É. De qual igreja? Ele passa 5 minutos para dizer. Ele não sabe, porque não tem. Aonde você está? Como se eu não te vejo lá?
É invisível. E a escola? Nessa combinação intelectual e trabalho, o investimento na profissão ganha contornos de uma formação permanente, que passa a ser controlada e monitorada por ambos, profissão e trabalho. Cada degrau de qualificação que você alcança, novas exigências são requeridas de você. É assim ou não é? Quem está aqui no mercado de trabalho sabe o que eu estou falando. Você quer uma promoção, aí vão falar para você, agora você precisa fazer esse curso, você precisa demandar mais tempo para poder ter esse salário, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E isso sequestra o nosso tempo livre, já que a qualificação precisa ser feita fora da jornada do trabalho. E a pessoa diz assim: meu Deus, eu já passo o dia trabalhando, qual é o tempo que sobra para eu me qualificar? É a noite, mas à noite tem igreja. Ah não, mas eu preciso crescer, eu preciso sustentar a minha família. E aí, o tempo da igreja, que é à noite, você negocia para se qualificar. Essas relações de poder só podem ser entendidas nessas lutas. Eu falava aqui no TCC. Vamos lá. 2 horas de culto no domingo. 2 horas de FIDR na quarta. 2 horas de célula na quinta. São 6 horas. O que mais? Uma rede no mês, mais 2 horas. Vamos colocar. E uma semana de 7 dias. 24 vezes 7 dá 160 e poucas horas. 7% da tua hora, nem o tempo que tu dorme em casa, é o tempo que a igreja pede de você, mas você não tem tempo para ir para a igreja. Você não tem tempo de se envolver na obra de Deus. Secularizou ou não a igreja? Hã? E você está comigo? Escuta. E todas essas relações de poder são lícitas. Porque se eu como pastor cobro de você, você vai dizer, não, e minha família? Se o pastor cobra de você, você vai dizer, você vai me sustentar? Se o pastor cobra de você, você vai dizer, olha, eu preciso crescer. Ok. E o pastor não vai deixar de cobrar. Porque nós cremos num Deus que abre porta e fecha porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E o pior de tudo, aqueles que estão à nossa volta estão observando tudo. Os nossos filhos. E depois nós ficamos desesperados para resgatar os nossos filhos. Vou te dizer uma coisa. Se a igreja não resistir, e resistir, você está comigo? Implica não se render a essas formas de sequestro. Escute,
resistir a essas formas de sequestro do nosso tempo com Deus, para a obra, para a comunhão com os outros. Sabe o resultado disso? A psicologia fala, para você não dizer que é espiritual. A ciência fala que essas coisas geram um homem conflitante e fragmentado. Não é o pastor Pedro que está falando, agora eu estou falando como futuro psicólogo. A ciência que estuda o humano diz que quando essas relações de poder, elas sequestram o teu tempo, você fica uma pessoa conflitante e fragmentada. E a minha pergunta nesta noite é: o que escolher? Escolher é decidir entre uma série de opções aquilo que nos parece melhor. Talvez você olhe para mim e diga assim: ah, pastor, você falar isso hoje é muito fácil. Olha a igreja, olha o que Deus tem feito na tua vida. Mas não se esqueça que há 24 anos atrás, eu tomei uma decisão de abandonar tudo para fazer a obra de Deus. E Deus foi fiel e tem sido fiel e me sustentou e me sustenta e me sustentará até a vinda de Jesus. Eu não estou dizendo para você abandonar tudo. Deus pediu a mim para abandonar tudo. Eu fui taxado de doido pela minha família. Eu fui taxado de responsável pela minha família. Comi o pão. Sabe, você já ouviu sanduíche de pão doce com pão francês? Você já viu isso? Sanduíche de pão doce com pão francês? Abre o pão francês, bota o pão doce para dar um gostinho. Vivi como Paulo. Você viver na abundância e na escassez. Mas tem uma coisa: tudo posso naquele que me fortalece. Então escolher. Então muitas vezes as pessoas olham para mim hoje e não sabem o preço que foi pago. Não sabe as renúncias que foram feitas. Então como é? Eu, como pastor da igreja, eu vou ver a igreja se secularizando e eu não vou para frente, eu não vou colidir, eu não vou enfrentar todo e qualquer argumento, por mais lícito que seja. Você precisa amar a sua família, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se especializar, mas tudo isso não pode tirar de você a centralidade de Deus na sua vida. Eu tenho um exemplo aqui. Cadê a Johanna? Johanna! Johanna! Tu estás aí, mulher? Tá. Vem cá, Johanna. Vou te denunciar. Johanna faz psicologia. Né? E disse: eu vou com todo gás. Porque eu quero ser uma boa psicóloga.
uma ganhadora de vidas, uma adoradora. E de uns tempos para cá, a gente começou a observar a Johanna, puxa, cadê a unção dela? A célula da Johanna cada vez diminuindo. Tem alguma coisa errada. Espera aí, chame Johanna. Não, eu estou fazendo Unifor, estou fazendo UFC, daqui a pouco ia o S, daqui a pouco ia... Oi? Para. Eu dar o meu exemplo como futuro psicólogo. Eu nunca quis ser o melhor, mas tiro notas boas, influencio aquele lugar. E nunca nada vai me tirar a centralidade de Deus. Então, freia, volta a priorizar as coisas de Deus. Foi o que ela fez? Trancou a UFC e diminuiu a carga. Aí depois que ela tomou essa atitude, ela recebeu a notícia que um trabalho dela na Unifor foi escolhido para um projeto de pesquisa. Porque é muito sutil. É muito sutil. Por que a Johanna disse, eu vou entrar pesado na profissão? Porque ela viveu como jovem tempos de escassez com a sua mãe. Falta de dinheiro, falta de coisas. E ela disse, não, eu preciso lutar, porque eu não quero passar a escassez que minha mãe passou. E aí, uma coisa lícita, o diabo veio, sequestrou. E assim tem muito da igreja. Assim. Sabe, queridos, escolher é decidir entre uma série de opções, aquela que nos parece a melhor. Eu não sei você, quando eu vou fazer as minhas escolhas, eu olho os prós e olho os contras. Eu vejo cada possibilidade, fazendo uma opção, e quando eu decido, eu estou deixando de lado todas as outras. E eu tenho aprendido algo. Toda escolha exige exclusividade. Sabe, queridos, escolher implica deixar de lado aquilo que não é escolhido e aceitar, você está comigo? E aceitar as consequências da sua decisão. Eu aceitei a consequência da minha decisão há 24 anos atrás. Contra tudo e contra todos. A escolha é possível. O que não é possível é não escolher. Pois mesmo quando você não escolhe, você está escolhendo o não escolher. Eu quero finalizar essa palavra nesta noite. Isso mexeu comigo. Eu estou irado com o diabo. Eu estou irado com o mundo que está sequestrando os filhos de Deus, que está sequestrando e usando de uma maneira muito sutil aquilo que é importante para nós: família, trabalho, escola, mídia, para que nós cheguemos e batemos no peito e falamos: não, o que eu estou fazendo é correto, nada
João diz: os que são nascidos de Deus dão testemunhos da água e do Espírito. Oh. Só que quando você faz as suas escolhas, escute isso, por favor. Pelo amor de Deus, escute. Apesar de sua escolha ser um ato individual, apesar da sua escolha muitas vezes ser solitária, todas as vezes que você faz escolhas, você está incluindo direta ou indiretamente pessoas. E essas pessoas que você inclui, direta e indiretamente, sofrerão as consequências da sua escolha. Escute isso. Escute isso. Todo projeto de vida, por mais pessoal que seja, tem sempre o componente social. Sabe, esse movimento de feminismo, emancipação da mulher, o que eu aprendi como princípio: a mulher é dificular. Ter filho hoje é fora de moda. Ficar em casa hoje para cuidar da sua casa e do seu filho é estar fora de moda. A presbítera Luciana, posso falar? Botaram 2 babás para cuidar do Tito, lindo, coisa mais linda. Tem condições, então botar 2 babás. Chegou uma hora que ela chegou conflitada. Pastor, eu estou sentindo meu filho, sentindo falta de mim. Quando eu chego em casa, ele abre os braços. Isso está mexendo comigo. E depois de algumas ministrações, ela tomou uma decisão: tira as babás e eu quero cuidar do meu filho. E ela disse: pastor, eu vou me ausentar em alguns momentos da igreja. Eu deixo. Mas dê atenção. Cuide dele. Eu sei que é apenas um período. Porque nós precisamos entender um propósito. Mas quando esse propósito nos tira do foco, a coisa pega. Sabe, eu posso citar N testemunhos aqui de pessoas que estão colidindo com o mundo e não estão se secularizando, não estão deixando o mundo entrar na igreja e a reconstruir. Vai contra, vai denunciar, vai enfrentar, vai colidir. Quer você olhe para mim, me dê beijo ou dê rabisaca para mim. Quer você fale comigo ou deixe falar comigo? Eu vou falar a verdade para você. Verdade não massageia a alma. Verdade traz vida ao espírito.
Nós somos reconstrutores, gente, não tem como. É árduo demais. É difícil demais ser um reconstrutor. É difícil demais. Está denunciando todo o tempo. Está confrontando todo o tempo. Está colidindo todo o tempo. Tem hora que nós estamos cansados. Tem hora que a gente quer sombra e água fresca. É todo o tempo colidindo, 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 colidindo. Mas é chamado. Alguém tem que denunciar. Alguém tem que falar a verdade. Alguém da igreja precisa falar a verdade. Eu não estou, talvez você dissesse, mas pastor, como é que o senhor fala isso? E os dízimos, a oferta? Estou nem aí. Quem sustenta a igreja é o Senhor. Até hoje, Ele tem sustentado a igreja. E se você chegar para mim hoje, sendo o maior dizimista dessa igreja, e dizer, pastor, eu estou conflitado, eu vendo tudo e vou para a obra, ou não, venda tudo e venha para a obra, porque o Deus que me sustentou e sustenta esse ministério, vai sustentar você. Eu tenho fé para isso. Desculpa eu estar cuspindo. Eu fiz uma cirurgia aqui, estou com pontos aqui, ainda estou gritando, Deus tenha misericórdia. Quando chego em casa, eu boto com pressa. Sabe, jovens, cuidado. Casais, cuidado. Está rindo, né, Ribeiro? Ribeiro foi um que eu peguei esses dias. Ele está rindo. Ele disse, pastor, ele pegou agora antes de chegar aqui, ele disse, pastor, foi o primeiro TCC que eu recebi. Eu disse, você estava aqui, mas nunca teve. Porque tinha trabalho, não assistia por completo, porque tinha compromisso de trabalho, tinha isso, tinha aquilo. Aí eu peguei ele, de jeito. Eu disse, Ribeiro, vamos ali almoçar comigo? E eu falei verdades para ele. Ele é uma bênção, pintando a igreja com a equipe de manutenção, sabe? Eu disse a ele, eu não quero teus dons. Não se sustenta nos teus dons. Eu quero você com a vida com Deus. Eu queria que você ficasse de pé nesta noite. Sabe, eu vejo pessoas aqui que chegam destruídas. E Deus vem, começa a abençoar. Tem pessoas que acabaram de entrar em redes aqui. E orando para Deus abrir porta. Não abria porta. Quando se envolve numa rede, Deus abre porta. Aí chega para ali, eu preciso sair da rede, porque eu não posso mais, porque meu trabalho impede. Senhor, tira o trabalho dela. Isso não é de Deus. E Deus em tempos começa a mexer com as pessoas que têm propósito. Quando Deus percebe que os seus filhos vão secularizando, Ele dá um freio. Ei! Ei!
Deixa eu permitir alguns eventos que coloque ele ou ela para pensar. Eu não estou mentindo quando eu digo que o meu Deus prospera a tua vida. Eu não estou mentindo quando eu digo que o meu Deus restitui tudo que você perdeu. Eu não estou mentindo quando eu digo que o Deus Todo-Poderoso tem o melhor dessa terra para você. Mas não tire, não sirva a deuses estranhos. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. É tão interessante que Josué diz: eu faço um memorial entre Deus e o povo, e que essa pedra sirva como testemunha. E no final, Josué aponta a herança. Porque sabe o que o diabo quer roubar de você? A herança. A sua herança. A sua promessa. Eu não sei como você chegou aqui. Mas o Senhor está te chamando nesta noite para entregar esses deuses estranhos no altar dele. Sabe, isso vem com muita sutileza, sequestrando você, roubando de você. Veja como é difícil para mim como pastor. Quando você diz: eu não vim à igreja por causa da minha casa, eu não vim à igreja por causa do trabalho, eu não vim à igreja por causa da minha escola. Eu digo: não negocie. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: há uma promessa de Deus, e ela vai se cumprir na sua vida. Há uma promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Mas não seculariza, não coloca essas coisas que nós falamos aqui no lugar de Deus, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa em fazer a obra grande na tua vida. Deus tem pressa em te dar de volta os despojos que o diabo roubou de você. O Senhor está chamando você nessa noite. Entrega o teu Deus aqui. Esse que inconscientemente, escute, inconscientemente tem roubado a tua intimidade com Deus verdadeiro.